pelo que a gente está sabendo, se a gente olhar o cenário da mídia, dos países envolvidos com isso, o que eles estão falando, os Estados Unidos, por exemplo, a audiência pública que teve no Congresso Nacional Norte-Americano, no dia 17 de maio de 2022, né? Um monte de gente falando que OVNI ameaça a segurança nacional norte-americana, etc. e tal. Então, tudo isso que a gente está vendo, a imprensa divulgando, já é uma preparação da população para o que vai vir. Então, por exemplo, se a gente vê aí uma chefe da NASA, ela deu um depoimento falando que até 2025 seria reconhecido vida extraterrestre pela NASA. Ou seja, com que base em quê? Ela dá um horizonte temporal, né? Ela te dá uma data precisa até 2025, apesar que essa chefe agora mudou um pouquinho. Ela falou, olha, não é até 2025, é até 2030. Ela aumentou um pouquinho, provavelmente por causa da Covid, aquela coisa toda, não deu tempo ainda de preparar alguns aspectos, mas a gente está sabendo que a NASA investiu na Universidade de Princeton para consultarem 24 teólogos, né, budista, católico, evangélico, líderes africanos, né, hinduísmo, né, um monte de gente, para saber qual seria a reação e qual seria a estratégia deles também frente a uma liberação ou um reconhecimento de vida extraterrestre. Porque certamente o segmento religioso ele vai ser bem afetado. Porque muitos dos religiosos e dos membros, né, de igrejas, eles acreditam que estão sozinhos, né, no universo, né, e acreditam naquele mundinho. A partir do momento em que venha uma revelação bombástica, um reconhecimento da vida extraterrestre, seja em qualquer lugar, e que esse fenômeno está afetando a Terra, vai ter que haver uma quebra de paradigma e um reposicionamento da igreja. Tudo então, vai mudar, né? Então, os caras investiram $1.100.000 para a Universidade de Princeton para fazer esse trabalho aí. Então, você acha que não já está em andamento alguma coisa? Já está se preparando a população para uma revelação desse tipo? Eu acredito que pode ser até que nos próximos anos o podcast Três Irmãos aí vai estar entrevistando um tripulante de OVNI aqui. Não, deste lado aqui. Agora, vocês vão ter que chamar ele, vai ter que mudar o nome. Não vai ser Três Irmãos, né? Porque vai ter um irmão cósmico aqui, né? Mas tem relato de que já tem, vamos falar assim, seres de outros planetas vivos na Terra. Assim, habitando entre a gente. Então, isso é mais uma teoria da conspiração, mas é aquela coisa. Não se comprova que exista e nem se comprova que não existe. Eu não falo habitando, mas às vezes, vamos pensar, recluso, porque o exército toma conta disso. Você tem até o símbolo aí da área 51. Do que eu sei, lá dentro da área 51 é uma parte específica para esse tipo de situação. E por que não acreditar que lá eles trocam informações, já que, vamos pensar, os Estados Unidos está muito à frente do que a gente está hoje em relação a esse tipo de contato de tecnologia. A gente começou a ter um contato maior com eles agora em troca de material. Por que os Estados Unidos, você acha que não existe assim, já essa relação de troca, às vezes, de informações? E eu falo, nem precisaria, às vezes, de abdução. Né, eu preciso de informação genética de vocês. Uma troca não entre países, mas entre planetas. Então, isso já é falado por vários integrantes, vamos dizer assim, do governo, militares. Já vazou algumas coisas. Só que assim, o que eu penso? Grandes revelações deveriam vir acompanhadas de grandes provas também. Infelizmente, nenhum desses casos em que foi falado isso, esses cidadãos aí, esses grandes dirigentes aí, por exemplo, Paul Heller do Canadá e outros aí, não apresentaram provas. Então fica difícil. Você, assim, se eu acredito, se quiser acreditar, mas não tem prova. Pode ser que exista isso que ele está falando? Pode ser, mas também pode ser que não. Pode ser também contra-informação,
né? Pode ser alguma estratégia para tirar a pessoa do foco. Porque, ó, pensa bem comigo aqui. Eu fico imaginando. Imagina de ter seres, né? Habitando entre a gente. Eu acho que tem. Eu acho que já tá tendo. E eu vou te falar. Paranormais Esse aqui. aí foi do Tem. Star Wars, hein? Que ela não foi nem onde. Que não foi de Pode deixar aí. da galáxia, não. Foi bem foi de outro planeta. Não quebrou? Olha só. Não quebrou, ó. É, rapaz, tô te falando, isso é de outro planeta, isso Isso aí. aqui é fenômeno. E ainda caiu bem do Star Wars, né, mano? É, eu falei, Tem é. a ver, hein, aí, pessoal. Já tá. Às vezes, quando acontece negócio, é que eu sei que não é pra falar sobre determinado tipo de coisa. Tem alguém que policia, né? Deu até um ripinho na espinha aqui agora. Mas veja que, assim, essas provas, elas teriam que existir e ser reveladas para a gente afirmar isso como verdade absoluta. Como a gente não tem prova, fica apenas a teoria da conspiração. Agora, pensa comigo aqui. Se esses seres estivessem realmente andando na sociedade e, de repente, algum militar ou alguma área científica descobrisse, vamos supor que o Rodrigo é um extraterrestre, por exemplo, e está infiltrado. Ele é um híbrido, né, disfarçado. Se descobrirem, vão pegar ele e vão levar para um laboratório, vão cortar ele de cima a baixo, porque vão querer saber. Você acha que um ser que teoricamente é evoluído tecnologicamente, ou até em termos de civilização, correria um risco desse? Sendo que dentro da ufologia, a gente percebe em alguns casos que esses seres se protegem, seja com algum tipo de escafandro, ou se manifestam através de holograma, né? Que às vezes você vê ali o ser tridimensional, mas tem testemunhas que foram passar a mão na coisa e não pegaram nada, como se fosse um holograma. Pessoal que Né? tá em Varginhas pegaram então lá, isso seria para se proteger de alguma forma, porque Também. nós somos realmente bélicos, a gente está numa condição evolutiva bem inferior ainda, talvez até por essa questão a gente ainda não tenha tido um contato definitivo com esses seres, né? Talvez a gente vai ter que amadurecer ainda um pouquinho aí como civilização, né? E aí aquele negócio, tá? É a questão do negócio do amor, né? Que hoje a gente é muito bélico. A gente vê o que aí? Pai matando o filho matando o pai, né? Os países se degladiando por conta de dinheiro, por conta de petróleo, de poder, né? Então, infelizmente, ainda a gente está nessa pegada primitiva. E isso chama muita atenção também dos OVNIs. Tanto é que em questões de guerra, onde você tem muito sangue, né? Muita energia Baixa, canalizada né? baixa ali, né? Do mal mesmo, geralmente aparecem OVNIs, né? Na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, nas guerras antigas ali, onde você tinha a barbárie também, eram relatados escudos voadores no céu, objetos diferentes que apareciam. Na Guerra do Golfo Pérsico, por exemplo, apareceram também objetos voadores não identificados. Na Ucrânia, Eu ia falar agora, aparece, lá já. embora na Ucrânia você tem que dar um desconto, que tem muito drone também, espião, então algum objeto ali às vezes não é OVNI, é um drone espião americano ou russo ou de algum outro local aí que está ali auxiliando na guerra, então tem que dar um desconto. Mas no passado, a gente vê o interesse dos OVNIs nessa situação caótica que é a barbárie das guerras.